Dá mais um. Ótimo dia, pessoal. Pessoal, Então, vamos falar hoje de um tema que é importantíssimo para o nosso crescimento na Demicon. É o motor que faz a gente andar. Hoje vamos falar um pouquinho sobre prospecção, porque o consultor que não prospecta não pode reclamar que não vende. Qual que é a base para o sucesso de um consultor hoje da Demicon? Só um minutinho, pessoal. Qual que é a base hoje para um consultor ter sucesso na Demicon? É o tanto, é o tanto que ele conversa com as pessoas no dia a dia, é falar do nosso produto para todo mundo o dia inteiro. E não é exagero isso. Por quê? Eu aposto com todo mundo que uma venda não aqui. Eu aposto com todo mundo que com certeza já saiu uma venda com alguma pessoa que começou a conversar do nada com alguém, tocou no assunto, a pessoa gostou e fecharam. Então, o sucesso do nosso trabalho, da gente ser prosperidade, da gente conseguir ganhar realmente muito dinheiro com a Demicon, é você ter essa prospecção o tempo todo. E não é só prospecção ativa, você está falando com as pessoas, é você estar buscando estar nos lugares de possíveis clientes nossos, participando de eventos, participando de bingo de algum lugar. É você estar em todos os lugares para as pessoas te verem e reconhecer que você trabalha com aquilo, né? Igual você ser um agente secreto. As pessoas têm que saber com o que a gente trabalha. Isso que é o bacana. Hoje eu convidei o Paulo Henrique para conversar com a gente um pouquinho, para ele contar da experiência dele até hoje aqui. O Paulo Henrique está tendo uma constância muito boa nas vendas. E é um cara que o Claudinho, nosso gestor, nunca duvidou, né, Claudinho? No início, o Paulo Henrique, quando começou de uma forma bem preguiçosa, quase não participava das reuniões, dos treinamentos, quase não vinha na agência, mas sempre estava, ó, eu estou focado aqui agora, mas a partir do ano que vem eu estou com vocês, pode contar comigo. Eu sempre contei com ele. E agora, de um tempo para cá, já mudou totalmente o perfil dele nas redes sociais, já está ficando totalmente vermelha já o Instagram dele, contratou uma equipe de marketing para cuidar dessas publicações dele, para a pessoa realmente ver que ele é um consultor da Micom e que ele está disposto a fazer tudo aí para ter sucesso. Lá atrás, antes dele virar consultor, antes de ter matrícula, eu falei com ele, Paulo Henrique, só depende de você. Eu tenho certeza, com todo o network que você tem, o relacionamento que você tem, as pessoas gostam de você, eu não tenho dúvida que você vai ser o melhor consultor do Brasil. E está acontecendo. Ele está mantendo a constância em vendas hoje, e aí 1 milhão por mês de média, e isso é fruto do trabalho dele. Ele vai contar um pouquinho da experiência dele, o que, que ele está fazendo para ter esse sucesso. E é bom para os consultores novos que estão chegando ver que o Paulo Henrique não é um cara que está antigo na Demicon. O Paulo Henrique, se tiver aí de matrícula aberta, vai ter mais ou menos aí que uns 8 meses, mais ou menos. Não tem um ano ainda não. Então, o que, que ele está fazendo para poder ter sucesso em venda? Porque hoje a gente tem consultor na agência que já está há muito tempo, que não tem essa constância que ele tem. Tem consultor que está há mais tempo, que tem a mesma constância dele, tem o mesmo faturamento que o dele. Então, acho que ele vai poder ilustrar para a gente muito bem o que, que ele está fazendo aí. Eu tenho certeza que não é segredo para ninguém. Fala para a gente, Paulo Henrique. show de bola, Luciano. Obrigadão aí, cara, pela oportunidade, né? Estão me ouvindo bem, pessoal? O Luciano resumiu bem, galera, sobre um pouquinho da minha história aí, junto com a empresa, né? Desde o ano passado, o Luciano é um amigo, eu sempre falei, é um amigo de faculdade, muitos anos que eu conheço, já conheci um pouco o Claudinho, mas não tinha muito contato, nem o Dixon, mas conheciam. E a minha história é um pouquinho isso aí que o Luciano falou. Estou muito animado com o projeto da Demicon.
E é poeira no pé, nós estamos chegando aqui em Manhuaçu agora. E vamos falar um pouquinho sobre isso aí que o Luciano falou. Realmente o segredo, não tem segredo, né? Na verdade, é poeira no pé, disposição e querer fazer as coisas acontecerem, não é verdade? E a gente vai falar um pouquinho, não é nada, eu tenho certeza que não é novidade para ninguém, mas é sempre bom a gente frisar e relembrar algumas coisas, né, sobre o que tem dado certo e o que às vezes também não dá tão certo, a gente vai e corrige, né, muda a rota. Enfim, o objetivo é a gente estar alcançando cada dia melhores resultados. Não é isso, pessoal? E é sobre isso um pouquinho que o Luciano falou. Minha história, não sei quem sabe, né? A maioria talvez me conheça, eu venho sempre do comércio, então eu sou uma pessoa nascida e criada dentro de comércio, né? Então sempre fui tudo mais. Né? Comércio varejista, e isso para mim sempre foi muito normal, essa questão de relacionamento, de viver nesse meio, né? De negócio e tal. E eu sempre gostei dessa área. Né? Com o tempo, igual o Luciano bem disse, ano passado foi onde eu conheci mais a fundo a Demicon, já tem mais ou menos um ano e pouco que eu conheci e fui aos poucos, né, adentrando dentro da empresa. Eu sabia que ano passado, por exemplo, dentro do meu planejamento de vida, eu já estava com muitas outras ocupações, demandas, e eu não conseguiria dar um foco no trabalho. Né? Foi aonde que eu deixei isso claro com a direção da empresa, né, com o Claudinho, com o Luciano, com o Dixon, sobre o meu tempo. Então, eu creio que aqui algumas pessoas podem estar vivendo um pouco disso também, ou já viveram, né? Que é o processo da transição, né? De uma área, de uma atuação para a nossa empresa aqui, que é a Demicon, correto? E meu caso foi esse, eu estipulei, né, uma meta, um cronograma, que a partir de janeiro desse ano eu ia focar mesmo na consultoria. Ontem eu estava até falando com uma pessoa, colega nossa da equipe, sobre isso. Nós somos treinados e moldados pela visão da Demicon, que nós somos realmente consultores e principalmente nós somos empreendedores, né? Nós somos donos do nosso próprio negócio, nós temos uma nossa empresa de consultoria e nós representamos, somos autorizados dessa grande empresa que hoje é a maior do Brasil, né? Na nossa área. E isso é motivo de a gente estar muito motivado, da gente estar animado, de a gente entender, igual a gente sempre fala, a gente tem um baita de um produto na mão, um baita de uma solução, e o nosso papel é nada mais, nada menos do que simplesmente mostrar isso para as pessoas. É isso que eu quero falar com vocês um pouquinho da essência que eu tenho em mim, que eu creio que é uma. Cada um tem um jeito, né? Cada um tem sucesso de uma forma, não é uma fórmula, uma receita de bolo. Mas no meu caso, eu posso dizer o seguinte, né, com a minha pouca experiência aí já na Demicon e, igual eu falei, na minha atuação sempre no comércio, no meu caso, eu sempre fui um cara muito espontâneo, muito natural, muito simples e às vezes, modéstia à parte, um carismático. Isso ajuda, eu creio que isso aí é 90% do meu processo de vendas hoje na Demicon, e isso se aplica em outros negócios que eu já vivi e vivo na minha vida. Por quê? O Luciano me conhece muito bem desde a época da faculdade, né, Luciano? Sempre foi um cara um pouco, como é que eu posso dizer? Até um pouco engraçado, né? E isso aí atrai muita simpatia das pessoas. É, o meu jeito um pouco assim, um pouco largado, um pouco irrita muito o Claudinho, adora esse jeito meu. O Claudinho hoje, um minuto, ele estava arrancando o carro, eu cheguei, faltando um minuto para 6h30, né, Claudinho? É, então, assim, mas falando dentro do nosso conteúdo, o pessoal, cada um tem uma forma. Eu sou uma pessoa assim, eu não sou, eu falo, eu reconheço, eu não sou um cara técnico, eu não sou o cara da fórmula mágica, vamos dizer assim, da técnica. As minhas vendas hoje, igual o Luciano bem disse aí, a minha média hoje, que eu tenho buscado essa média, né, mínima aí de 1 milhão por mês, mas aí aos poucos eu vou aumentando essa meta, né, porque a gente tem que ter a nossa meta pessoal. Mas nesse tempo todo aí da Demicon, todos os resultados que eu tenho tido, 90%, 80% deles são de forma, vamos dizer assim, natural. É isso que o Luciano falou. Por que natural? Eu participo, procuro participar sempre de muitas coisas, eu sempre procuro rodar e andar e conversar com todo mundo, da minha forma simples, objetiva, mas ao mesmo tempo com a veia comercial, né? Que é a veia mesmo da venda, né? De você falar, de você
vender, mas sem querer vender. A gente sabe que a melhor forma de vender hoje é você vender sem querer vender, né? Ou seja, você, claro, aí entra a nossa credibilidade, né, com as pessoas. Eu creio que se a gente é uma pessoa boa por si só, no sentido assim, de caráter, de profissionalismo, de ética, de bom comportamento e bons relacionamentos, você já tem ali, as pessoas já vão reparar você, já vão te acompanhar, já vão de alguma forma te admirar. Isso já é uma autoridade que você tem no ponto de vista pessoal, né? Então, porque a pessoa não compra de empresa, ela compra de pessoa, né? A pessoa ela não compra um consórcio, ela compra uma solução. Então, nós temos que entender que o que a pessoa busca é muito mais do que simplesmente um consórcio. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou sobre o nosso produto. Se a gente for analisar, é três P's: é papo, papel e promessa, entre aspas, né? Então, é três P's. Papo, porque se a gente não desenvolver e não mostrar essa aptidão da comunicação todo o tempo para mostrar e as pessoas gerarem confiança na gente, a gente não vai conseguir partir para o segundo processo, que é o papel, né? Que é apresentar, que é mostrar soluções. E a promessa que eu digo é por quê? Porque a pessoa ela não está comprando um produto concreto, igual uma camisa, um tênis, né? Ela compra ali uma solução que ela tem ali a confiabilidade que aquilo em algum momento vai fazer sentido e vai trazer dinheiro para ela, vai trazer rentabilidade, vai trazer um retorno. Não é isso, pessoal? Então, falando um pouco de prospecção, igual o Luciano falou, o nosso funil ele tem que estar sempre cheio. Sempre cheio, porque é óbvio, isso aí a gente sabe que a gente é treinado isso todo tempo. Qualquer área comercial que você for trabalhar, você tem que prospectar e trazer gente para o seu funil, porque quanto maior o número de pessoas ali, maior sua possibilidade, maior o seu resultado final de vendas. Tá? Eu até fiz algumas anotações aqui, basicamente sobre isso. A gente tem mais uns 15 minutos, né, Luciano? Uns 10 a 15 minutos, né? Sobre essa parte comercial, né? Nós temos que ser comercial, nós temos que ser, vamos dizer assim, do povo, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu procuro me relacionar com qualquer tipo de gente, tanto que as minhas vendas na Demicon, elas têm sido muito pulverizadas, a maioria, meu ticket médio aí, eu acredito, de vendas tem sido aí de 100 a 200 mil, né? Ou seja, eu tenho fechado uma média de 1 milhão e pouco mês, é, só que muito pulverizado, né? O máximo que eu vendi para um cliente aí até agora foi 500 mil, né? Nesse período todo. Então, assim, por quê? Porque eu procuro me relacionar com todo tipo de gente, porque a gente sabe que o nosso produto ele é democrático, né? Ele atende qualquer objetivo, né? Independente da condição econômica e financeira da pessoa. Então, nesse processo aí, falando um pouquinho da introdução desse tema rápido aqui que a gente está falando, é sobre a parte comercial, a gente sabe que o comercial ele é feito de relacionamento, a prospecção é feita de relacionamento. Não tem como você vender sozinho, não tem como você fazer nada grande sozinho, né? Então, quanto mais relacionamentos, não só quantidade, mas qualidade nesses relacionamentos, maiores, obviamente, serão os nossos resultados. Eu anotei alguns princípios também aqui que me movem nesse processo. Só um minutinho, pessoal. Claudinho, você vai ficar aqui ou você vai? Ah, tá. Eu notei aqui alguns princípios, pessoal, básicos, assim, que, claro, que move qualquer profissional, qualquer pessoa de sucesso, trazendo para a nossa área comercial aqui, a parte do sorriso e da postura. Então, eu procuro, né, do meu jeito, cada um procurar. Fala, Dix. O sorriso e a postura, ele é vamos dizer assim, ele é o seu marketing inicial ali, né? Porque a gente sabe que o marketing ele atrai e o comercial ele vende. Então, aqui a gente está falando hoje de prospecção na ótica comercial, né, de como você consegue angariar pessoas o máximo possível para o seu fluxo de relacionamento para você angariar vendas e objetivar vendas. Então, o sorriso e a postura é um ponto básico e fundamental para isso, para você atrair. A coragem e a humildade, eu acho que é um outro princípio interessantíssimo para a nossa vida, em qualquer área, mas falando na parte comercial. Porque você, se não tiver coragem de encarar, de enfrentar, disposição ali de fazer, de andar, de correr e de se mover, de sair da sua zona de conforto, você não vai, por melhor que você seja, por melhor produto que você tenha, você não vai conseguir sucesso. E a humildade é isso. A humildade é você entender que ninguém é melhor que ninguém, mas também nós temos um valor, né? E aí a gente consegue equilibrar e não medir as pessoas
pelo aquilo que ela aparenta ser ou mostra ser. A gente tem que ser humilde. Isso é valor, né? Isso é princípio, isso é educação. Uma coisa que eu trago muito para minha vida aqui hoje na Demicon também, né? A parte do interesse, que a gente sabe que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas, né? Então, na nossa vida comercial, a gente precisa ter interesse com as pessoas, interesse em participar de coisas. E a pergunta, ela é isso, é você mostrar o interesse através da pergunta, porque quando você senta com o cliente, igual a gente aprendeu aí no treinamento aí, eu esqueci o nome do diretor lá, você precisa atrair, perguntar e boletar, o processo, né? Então, na verdade, quando você atrai, é o primeiro passo. O segundo é você entender. Como você entende se você não pergunta? Não tem jeito. Então, você precisa mostrar interesse pelo seu cliente, perguntar a ele, você entender qual é a realidade dele, o que, que ele está precisando. Só aí você vai conseguir entregar o remédio correto dele de acordo com a enfermidade dele, podemos dizer assim, né? E outro princípio básico também que a gente tem que aplicar é a assertividade e a intencionalidade, tá, pessoal? Então, o que é a intencionalidade? Por exemplo, estou aqui em Manhuaçu, qual que é a minha intenção de estar aqui, né? Eu tenho intenção de conhecer novas pessoas, visitar alguns clientes marcados. Eu tenho que ter intenção em tudo aquilo que eu faço. Vou marcar um café com um amigo, claro, é um amigo bacana, vou trocar ideia, nós vamos falar sobre família, mas no fundo ali eu tenho que ter uma intenção ali direta ou às vezes indireta em mostrar o meu produto, minha solução para ele. Então eu preciso ter intencionalidade. Se eu não tenho intencionalidade, eu nunca vou vender. Eu posso ser um cara boa praça, posso tudo, mas se eu não canalizar para a venda, nada vai adiantar. E a assertividade, né? Que é isso mesmo, você ser também assertivo no seu processo ali de diálogo e relacionamento. Porque hoje a gente sabe que um dos maiores desafios nossos como consultores é o quê? É lidar com a demanda e com a correria das pessoas, porque ninguém hoje tem tempo para nada. 99% das pessoas que a gente vai lidar, ela talvez não vai te atender porque ela vai falar que está na correria, ou às vezes é correria, ou às vezes é desorganização dela mesmo, da vida dela, porque hoje a maioria das pessoas tem essa dificuldade de conciliar agenda, tempo e equilibrar as áreas da vida, né? Nesse processo todo, igual eu falei, poeira no pé. Se a gente não tiver disposição para encarar, para enfrentar, a gente não vai vencer, né? A estratégia também, ela é um processo fundamental nisso aí, porque também não adianta a gente sair, como se diz, batendo cabeça, sem ter uma estratégia bem definida, tá? Por exemplo, no meu processo, eu tenho adotado nesses últimos 2, 3 meses uma estratégia que é rodar mesmo. Pego, às vezes eu rodo, tem vezes que eu vou para algum lugar com uma ou duas pessoas, mas ali eu já conheço mais 10, 15 novas, em cidades que eu nunca às vezes fui. Tenho adotado um pouco isso. Algumas cidades eu conheço algumas pessoas, mas eu preciso ter uma estratégia. Já nesse segundo semestre, eu já estou com uma outra estratégia, que é focar muito na parte de patrocínio de eventos e marketing. Marketing, não só tráfego, mas marketing em geral, fortalecer isso. Eu iniciei um pouco já nesse primeiro semestre, mas o meu foco desse mês de julho e agosto é focar mais em eventos e fazer impulsionamentos melhores na internet, vamos dizer assim. Por que isso? Porque aí depois eu vou ter uma métrica também, né, na gestão dos meus trabalhos, eu vou conciliar as visitas presenciais com um trabalho mais focado na internet. Daqui um mês ou dois eu vou ter um parâmetro do que vai estar me dando um custo-benefício, um retorno melhor em termos de viabilidade do investimento com o retorno, né? Isso nós somos empresários, nós precisamos analisar. Se a gente não tem uma análise da nossa empresa, como que a gente vai prosperar? Fica difícil. E com relação à rotina, tá, pessoal? O que eu anoto aqui, que isso aí eu faço desde quando eu vou na padaria comprar um pão. É um a um bem feito. O que é um a um bem feito? Cara, é o padeiro que você encontra, é todo mundo, se você trata bem, se você é simpático, se você é agradável, se você é uma pessoa ali proativa, cara, em algum momento aquilo volta para você. O universo, né, Deus, ele vai conspirar a seu favor em tudo, né? Outra coisa que eu pratico na minha rotina, estar atento sempre. O que é estar atento? Cara, tenta dar atenção o mais possível de pessoas, porque às vezes a gente está na rua, a gente está tão focado, a gente não cumprimenta, a gente não vê as pessoas, a gente às vezes passa as oportunidades, a gente não percebe, as oportunidades vêm aí, igual ontem, eu estava na agência, eu vi o pessoal falando que ia vir para o Manhuaçu, olhei minha agenda e falei, cara, é oportunidade, eu estou atento. Claudinho, tem como eu ir? Tem, estou aqui, entendeu? Então, ou seja, a gente tem que estar atento às oportunidades. Outra coisa que eu pratico também muito no meu dia a dia, que é fundamental para o resultado, anotações e acompanhamento constante.
tá, pessoal? Se a gente não tem uma base de anotações aí, que seja no celular ou no papel, em um acompanhamento diário de tudo, seja pessoa. Eu sou assim, eu vejo uma pessoa, às vezes não tem como falar com ela naquele momento, eu tenho um banco de anotação que eu vou lá e anoto ela. Para eu não esquecer que em algum momento ela está no meu radar. Isso aí também me dá muito resultado, porque eu não me perco com relação às oportunidades que eu vejo, tá? E outra coisa que eu também tento praticar, né, no meu dia a dia é a atenção, é aquilo que eu falei. A gente não menosprezar e ter sempre foco e atenção no seu dia a dia, né? Para a gente não ter distrações que tiram o nosso foco, tá, pessoal? E para também não prolongar muito. Uma coisa que eu tenho aprendido muito, tem tirado de lição também nos últimos tempos, uma frase aqui que eu anotei. De onde a gente menos espera é que vem. Eu tenho notado isso nas minhas vendas nesse tempo, tá? Nesse semestre aí que eu comecei, igual eu falei, em janeiro que eu comecei, tem 6 meses que eu tô aprendendo ainda da empresa, né? Então, nesses 6 meses, eu tinha, um exemplo, 30 pessoas que eu achava que com certeza eu iria vender. Talvez dessas 30 eu vendi para uma ou duas. E aí, gente que eu nem imaginava, que eu nem conhecia, nem imaginava. A maioria dos meus clientes que eu vendi, eu nem conhecia através de alguém. Foi talvez mais de 50% das minhas vendas até hoje, né? E para isso, é uma lição que eu trago aqui, não sei se é com todo mundo, mas eu acredito que é com a maioria. É de onde a gente menos espera que surja as vendas, ou seja, às vezes você cria uma expectativa em algumas pessoas e no final das contas o resultado não vem. E aí às vezes a gente frustra, né? E a gente não pode cair nessa armadilha, vamos dizer assim, de se frustrar com aquilo que a gente cria de expectativa e não acontece. Não é isso, pessoal? Outra coisa também bacana que eu tenho visto nessa pouca experiência, né? Pretendo às vezes não, pretendo potencializar isso ao longo do tempo, é trabalhar em dupla, que eu acho uma coisa bem interessante, que eu acho que em alguns momentos fortalece, porque você trabalhar em dupla te dá mais força, né? E mais ânimo. Eu tenho percebido isso com alguns colegas aí, e eu acho que é algo que a gente poderia ter mais essa mentalidade também. Trabalhar em dupla no sentido assim de parceria mesmo, de fazer atendimento, de visitar, de rodar. Eu acho isso super interessante, tá? E rede social, né? A gente fala rede social, a gente acha que é só internet. Eu entendo rede social como o nome já diz, é uma rede. Rede de contatos, network. Isso pode ser tanto na internet quanto no físico. Não é isso, pessoal? Isso tudo vai gerar para a gente autoridade e uma referência aí como profissional de sucesso. Basicamente, eu não sei se eu falei muito rápido, até para mim, para não tomar o tempo demais, né? Não sei como é o cronograma aí. Falei, Basicamente, assim, esses princípios, um pouco do que eu vivo, eu tentei trazer. Não sei se eu fui muito acelerado, mas eu espero que de alguma forma. não, é isso, Paulo Henrique. É, só para o pessoal entender um pouquinho, tem uma métrica. Isso. Falei, tendo uma média aí de 1 milhão mês, esse mês está chegando em dois já, faltando pouco. Sim. Quantas pessoas, Paulo Henrique, você conversa no mês, na semana, para você chegar nesse resultado? Só para o pessoal entender Ah, mais ou menos. eu não consigo nem contar, não, cara. Doideira. Eu, tipo assim, você tem uma ideia, ontem eu fiquei rodando ali no entorno da Barra. Eu passo, vejo um cara, ontem eu encontrei um serralheiro fazendo um negócio ali, lembrou de mim, tinha uns 2 anos que eu não vi, eu paro, conversa, aí me pergunta, e aí, como é que tá, tal, eu vou falando, aí eu vou, introduzo ali, comento, e o cara fala, tô querendo fazer uma chácara. Cara, isso aí, aí eu já vou, deixo meu contato, pego o contato do cara, já anoto ele na minha base de anotação e já fica no meu radar. Aí o exemplo, já mandei o no WhatsApp, aí daqui 2, 3 dias, isso aí, meu amigo. Aí já vou, tento marcar o café e tal. Então, assim, Certamente é mais de 50 pessoas por mês, né? como é que é? Certamente é mais de 50 pessoas por mês. Com certeza, com certeza. Quando eu Para pego chegar para no rodar resultado de um mesmo, milhão. cara, eu fiz. Com certeza, assim, dependendo, quando eu pego para rodar, por exemplo, em um dia, é mais de 20, 30 pessoas, assim, que eu converso, né? Não que eu apresento, mas que eu prospecto, vamos pôr aí num dia razoável aí, 10 a 20, vamos botar assim, Sim, num dia. num dia, Tem muita gente que Aí, desiste no meio do caminho, que frustra, por quê? Vai conversar com um na semana, dois, não, não, não dá. mês, aí acaba E, a venda vindo e frustrando. sim, Então, pessoal, o que o Paulo Henrique falou aí, como que ele vende 1 milhão por mês? É falando com mais de 100 pessoas.
E não é É, você doideira. fazer uma reunião, é falar com todo mundo o tempo É, todo. porque é vários processos. Além de falar, é você agendar, que aí tem que estar no radar. Mas se você não anota, você não tem o controle de nada, você não É vai isso. nem vai passar despercebido. Bom dia, Maria, tudo Então bem? você tem que ter meio que um métodozinho que seja ali para você acompanhar os seus leads, né? Tempo de hoje. Aí É pela isso. agenda, mais ou menos você consegue Né? ver e entender as E informações aí é isso. Aí a gente tem que a gente que precisa. manter essa disciplina. Né? É claro que é um batidão, né? Não é qualquer um que tá, como se diz. Por isso que eu falo, o cara tem que ter poeira no pé, tem que ter disposição, porque não é qualquer um que vai conseguir também buscar isso, né? Cara tem que ter É, disposição e querer. Então, é assim, o isso. que eu trago é isso, é simples, é objetivo e aí igual eu falei, é conversar com muita gente, né? Às vezes já teve venda, eu fiz no meio da rua, foi uma venda mais rápida, eu fiz em 3 minutos um dia, eu achei que era até brincadeira, o cara é meu amigo, no meio da rua, ele falou, não, é porque eu já te acompanho, já ouvi falar já, aí eu vou fazer e tal. Eu achei que foi uma venda mais fácil, assim, foi saindo do carro, assim, no meio da rua. Então, às vezes acontece, a maioria, tipo assim, é raro, mas às vezes acontece também. Então, por quê? Porque às vezes você nem sabe, mas o cara às vezes já te repara há muito tempo. E aí, quando ele encontra com você, ele já tá com um negócio engatilhado. É raro, mas acontece, né? É, mas só aconteceu porque você tá aparecendo para todo mundo. Você tá É, falando. É, exatamente. Se você então, não, se você ficar escondido, não vai. é isso. É isso aí. Né? Pessoal, Paulo Henrique, quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa para você falar? Não, é basicamente isso. Eu acho que, né, esse é o processo, né? Dixon, você quer complementar alguma coisa aí, Dixon? Aproveitar. Presença ilustre hoje do nosso licenciado no treinamento. Que honra. Bom dia, pessoal. Eu aproveitei, olha, nós estamos começando oficialmente a rotina dentro da unidade campus, tá? Então, a turma já está aqui antenada. Essa rotina para nós tem que ser algo crucial mesmo, tá? 8h30, todo mundo antenado, seja quem está longe da unidade ou quem pode estar na unidade. Acabou a reunião, a gente faz o alinhamento dentro das nossas unidades. Então, a gente está aqui, a equipe já, todo mundo antenado, tá? E acabou, a gente vai Pega minha ter o garrafa. alinhamento individual ali dentro da unidade de campo. E é o que a gente tem que viver. Paulo, é isso aí, irmão, a gente tem te acompanhado. Eu costumo dizer que nós temos que ter série histórica, tá? Eu sou um cara que eu me dedico muito para as pessoas que entregam. E eu sou muito direto, e o Paulo ele tem percebido isso. Ele traz muito o que ele pensa, ele traz muita pergunta, muito questionamento, mas aceita os direcionamentos também. Quem tem acompanhado o Paulo já entendeu aí claramente das atitudes que ele teve de migrar 100%. No começo ele não tinha entendido isso, de abrir mão de coisas até também grandes, mas percebeu que o resultado dele seria muito maior e é o que aconteceu agora nesse processo que ele está vivendo aí de muito mais do que só ter a disciplina de venda. Entender que todo cliente vira indicador, todo indicador pode ser um consultor para montar a equipe dele. É a visão que nós temos que ter. Mas, principalmente, eu acho que o foco do que o Luciano e o Paulo trouxeram aí para nós é exatamente essa rotina e é o que nós estamos conversando em campus. A gente aprende com os erros, né? Nós falamos sobre isso segunda-feira e acho que o tema de hoje vem a calhar. A gente, às vezes, entra na Demicon sem ter domínio, porque o cliente percebe quando você quer vender e quando você é um especialista. E ser especialista não é tempo de casa, mas é dominar a solução e ter resposta para qualquer objeção. E os grandes projetos, eles vão vir quando você tiver exatamente esse posicionamento perante o seu cliente. O cliente ele nos acompanha, o cliente ele está vendo a nossa rotina acontecer, os nossos resultados acontecerem, e o cliente maior, o projeto maior, ele virá exatamente num segundo momento. E a gente errou muito em Muriaé, mas a gente também aprende com o erro. E eu costumo dizer que se a gente não tivesse errado, a gente não tinha chegado, a gente chegou. Mas o que eu quero dizer vamos focar nessa disciplina e nessa rotina de entrar na unidade, acabar o treinamento e exatamente pensar
quais são, no mínimo, as 10 pessoas que eu preciso falar hoje. E pensar em fechar, gente, todo dia uma cota, que seja de 100 mil. É isso que está fazendo a diferença e isso que a gente tem conversado aqui em Campos para já começar direito e não perder o foco. Por quê? Porque fica quem vende. Quem está chegando vai tomar a decisão se o dinheiro entrar no bolso. Nós já temos uma rotina e uma disciplina da nossa equipe que é justamente entender, e acabou que o Paulo disse, que o gestor tem que estar junto. Quando a gente está junto, quando a gente está de dois, quando a gente já tem de junto, a gente tem mais disposição, mais motivação, a gente sente mais confiança, um completa o outro, e principalmente faz com que a gente venda, e quanto mais eu vendo, mais eu motivo. Então, se eu quero já de cara, nem posicionamento eu tenho, já querer ir em grandes empresários, ou querer fazer grandes vendas, e se essa venda não sai, eu me frustro. Diferente de eu vender 100 mil toda semana, 200 mil, 300 mil, que é o que o Paulo faz. O Paulo não tem nenhum projeto estruturado grande. É tudo cota pequenininha, mas não vende menos de 1 milhão todo mês. Então, esse eu acho que é o grande foco e objetivo nosso. Eu queria finalizar, Luciano, e para todo mundo que está aí online. Ontem eu mandei no grupo e às vezes passou despercebido. Eu queria até parabenizar o Adilson Júnior lá em Juiz de Fora, tá? Que quando ele entrou na Demicon, e é isso que é bom, que a gente agrega, cada um vai agregando com aquilo que tem de conhecimento, com ideias, com atitudes, e ele me apresentou a forma que ele tem encaminhado a proposta para os clientes que ele atende. Ele não manda esporadicamente. O cliente que ele agendou, atendeu presencialmente ou online, depois que ele define quanto que esse cliente quer investir, qual é o projeto do cliente, ele envia aquela proposta do CRM, tá? Com ali com o valor, com a contemplação para o sorteio, por 20% e por 40%. E junto ele manda aquele texto que eu mandei para vocês. Ele criou aquele texto ali, e aquele texto é copia e cola. Você com a agenda na mão, independente se o cliente quer fechar uma cota de 100 mil ou 10 milhões, você copia aquele texto, cola na mensagem do WhatsApp e muda as informações. E eu estou dizendo isso porque eu não tinha ainda feito isso. E ontem eu aproveitei que eu tive propostas para mandar, tanto que eu fechei ontem 2 vendas, e foi exatamente com essa estratégia do Adilson. Depois de atender o cliente, para eu mostrar para o cliente que a Demicon é investimento que está ganhando dinheiro já de imediato, eu peguei aquele texto do Adilson e mandei para os clientes com a simulação do CRM junto com o texto dizendo que ele fez uma cota de 200 mil, que ele vai pagar no ano 7 mil reais, que ele vai ganhar uma valorização pelo INCC de 7% sobre 200 mil. Olha que bacana isso. E ele vai investir 7, 8 mil, vai ganhar 14 todo ano. Ali no texto está comparando com o que ele ganharia se ele deixasse esse dinheiro parado no investimento de 1% só. E na Demicon, como que rende muito mais? Ou seja, muito mais do que só mandar uma simulação visual, a gente mandou toda uma explicação para o cliente. E eu achei isso sensacional. Então fica a dica para vocês aí. Óbvio que eu vou adaptar, eu vou adotar isso para todos os meus clientes, tá? Então, a partir de ontem, todo cliente que eu atendo, eu mando para ele a simulação na hora do fechamento, já pedindo os documentos, dizendo para ele qual o valor que ele está investindo, qual o crédito que ele vai liberar, as opções de contemplação, mas principalmente o ganho de capital que ele está tendo conosco de imediato e com a gestão que está envolvida. Por isso que eu mandei até aquela imagem do 1 milhão e mandei um texto simulando 1 milhão só para ilustrar, tá? E, inclusive, alguns clientes que eu já tinha atendido, que eu sei que está na iminência de fechar comigo e não tinha mandado isso para eles até hoje, eu mandei ontem e, olha, eu acabei de ter 3 respostas hoje de manhã
de 3 clientes que querem fechar, porque leram o texto ontem, entenderam, porque tiveram tempo de ler o texto e analisar. Não ficou só no boca a boca, entendeu, gente? Não ficou no ar. Então fica a dica para vocês. É muito fácil. Você pega aquele texto, calcula na sua calculadora ali no celular na hora, 12 vezes a parcela, você vai entender quanto que o cara vai investir por ano, tá? Já tem como você depois diminuir o que o cara está investindo versus o que ele valorizou e colocar ali a diferença que ele vai ganhar. Então fica a dica, porque a gente tem que ter também essa convicção e essa estratégia de fechamento. Eu vejo que muitos não estão vendendo porque não fazem o que o Paulo está fazendo. Eu fiz uma postagem essa semana, na segunda-feira, dizendo exatamente isso. Vocês viram lá. Se eu quero vender igual o Paulo, mas o Paulo fala com 30 por dia, eu falo com 3. Não vou vender igual o Paulo. Então começa com a prospecção. E é todo mundo que eu encontro mesmo, todo mundo. Mas a partir daí, eu não posso deixar solto. É o segundo momento. A prospecção, eu tenho que ter uma objetividade de convidar essa pessoa para estar disponível para eu conversar com ela pessoalmente ou presencialmente ou online, mas olho no olho, que é o agendamento. Não sai da prospecção sem sugerir um café ou sugerir 10, 15 minutos de um bate-papo personalizado, exclusivo, para que você dê atenção para a necessidade dela, faça as perguntas certas. E aí o terceiro momento fez o agendamento, atendeu, entendeu a dor do cliente, fecha com segurança. E esse texto que eu mandei do Júnior, que ele está fazendo Juiz de Fora, pode ser uma grande cartada para passar segurança, para passar firmeza e já dizer para o cliente: olha, aproveita e analisa o que você está ganhando, analisa o que eu estou te propondo e já me manda a documentação para eu fazer o seu cadastro e aprová-lo. Tá bom? Só para complementar aí, parabéns, PH, parabéns, Luciano. Para quem está aí presencialmente, está uma turma grande nossa aí, eu acho que tem que ser uma rotina nossa todos os dias. Acabou a reunião agora. Cada gestor chama a sua equipe, beleza? Faz a oração, começa o dia no gás, começa o dia com tudo. Pessoal, vamos viver uma semana extraordinária. Vocês viram aí a agenda. Eu cheguei em Campos ontem, não dá para parar para respirar. É cliente de hora em hora, fica a dica aí. Por que Campos vendeu mais de 2 milhões só ontem? Porque eu cheguei aqui e não parei de atender até 8 horas da noite. Hoje, a mesma coisa. Então, Juiz de Fora, Itaperuna, a turma que está em Manhuaçu hoje lá, Jaqueline, PH, Claudinho, Muriaé, pessoal, vamos entender que se eu não ponho o cliente na minha frente, se eu não agendo, esse cliente não vai ter essa convicção de que nós temos a melhor solução. Parabéns, Luciano, obrigado aí. Vamos estar antenados aí nessas soluções aí, cara. A gente complementa muito um para o outro. Cada hora Boa. que um vem trazendo informação, vai complementando muito mais na vida da gente. Vamos lá. Pessoal, Obrigado, hein, pessoal. bom dia Obrigadão aí. pra cima. Tamo junto. Contem comigo aí. Tamo junto. Valeu.